Purim é uma festa de alegria e livramento, instituída por Mordecai e Esther. Se você quiser marcar na sua Bíblia, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo. Está no capítulo 9 de Esther, do versículo 20 até o 28. A instituição da festa de Purim. Essa festa não está na Torá, seria impossível estar na Torá, porque ela não aconteceu na época de Moshe e Aharon, não foi na época de Moisés e Arão, foi muitos séculos depois. Igual Hanukkah, Hanukkah não está na Torá. Claro, poxa, Hanukkah aconteceu apenas há 2.200 anos atrás, mais ou menos, só para a gente ter ideia. Ou seja, não aconteceu lá desde a época dos nossos patriarcas, que viviam na época da outorga da Torá. Então, vamos lá. Então, essa festa não está na Torá, mas foi aceita pela casa de Judá, e todas as outras tribos e até os estrangeiros são convidados também, porque ela possui uma grande relevância profética. Uma pergunta agora para os irmãos e para as irmãs. O que essa história tem a nos ensinar hoje? Então escreva aí, porque quando acaba, eu gosto de ver os comentários dos irmãos. Escreve aí no chat. O que é que essa festa de Purim... Eu estou falando muito, eu quero ouvir vocês agora. Vou beber uma água aqui. Eu quero ver o que vocês vão falar aí. A gente não vai dar tempo da gente ler aqui, mas fica registrado aí no chat. Todarabá. A gente vai estar vendo conexões do livro de Esther com a Torá. Então, olha só. Vamos prestar atenção quando eu falar o nome dele. Eu estou dando até a dica. Vamos lá. Vamos lá. A luta entre Amaleque... Está quase chegando. A luta entre Amaleque e Israel, que é pronunciada na Torá, no capítulo 17, do versículo 8 até o 16 de Êxodo, Shemot, a luta é entre Amaleque e Israel. Ramã era descendente de Amaleque, e sua tentativa de exterminar Israel reflete a batalha espiritual contra o povo de Elohim. Então, olha que coisa interessante. Vamos lá. Da onde surgiu esse ódio? Da onde surgiu esse ódio aí? Do Ramã contra o nosso povo de Israel. Ele era descendente de Amaleque, e Amaleque era descendente de Esaú, Edom. Vamos lá. Olha aqui. Abre a sua Bíblia aí em Shemot, Êxodo 17, a partir do 8. Diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moshe a Yahusha, a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Elohim estará na minha mão. E fez Yahusha, Josué, como Moshe lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moshe levantava a sua mão, imagina, Moshe pegava lá a mão dele, quando Moshe levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando Moshe abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então, olha, imagina, Moshe lá, já na sua terceira idade. Então, a gente vê quando ele liberta o nosso povo, lá está com 80 anos, Aharon, seu irmão, com 83, Miriam, a irmã, com 86. Então, Moshe aqui estava no mínimo com 80 anos de idade e cansa. Nós que somos novos, se a gente ficar, imagina, ficar o dia inteiro com o braço levantado. Por isso que teve que ficar o irmão dele lá, Aharon, e Hur, ou seja, Ur ajudando Moshe. E acontecia que quando Moshe levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moshe eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Aharon e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Então, já uma reflexão para cada um de nós. A gente às vezes está vendo um irmão aí batalhando espiritualmente, fazendo várias coisas em prol do povo do Criador, para que o povo do Criador ganhe as batalhas espiritual, seja o que for, expandindo o reino. E a gente fica de longe, vai fundo. Pô, acredita em você e tal, que não sei o quê, mas não chega de fato lá e segura um de um lado e outro do outro, ou seja, Aharon e Hur, eles sustentaram as mãos de Moshe. Então, nós somos encorajados a sustentar o quê? O nosso irmão, quando a gente vê que ele está caindo, está desabando. A Torá fala, quando você vê o seu irmão desabar, você tem que socorrer ele. Antes dele desabar, não vai esperar
a pessoa desmoronar para você oferecer uma ajuda, seja em qual âmbito, em qual esfera for. Ou seja, então vamos lá. Aí eles ficaram lá, imagina, os 3 velhinhos lá, Moisés, Arão e Hur. Lá, os 2 velhinhos segurando lá os braços de Moisés, ajudando, botando pedra debaixo deles, 3 velhinhos aí, né? Estavam dando de 1.000-0 na maioria de nós. Talvez muitos de nós, se ficássemos lá, mesmo com alguém segurando o braço da gente, ia ter que ficar com cãibra, ia ter que passar pomada, gelol, ia ter que tomar aí Dorflex, um monte de coisa, Cataflã, mas ficaram eles 3 lá. Ou seja, então isso significa que para vencer Amaleque, esse inimigo covarde que ataca Israel pelas costas, uma característica de Amaleque é o quê? Que ele ataca Israel pelas costas, é um ataque covarde. A finalidade de Amaleque é só esfriar Israel, só esfriar. E assim Yahushua, Josué, desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. E disse Yahuá a Moshe, escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Yahushua, Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque, de debaixo dos céus. E Moshe edificou um altar, Misbeer, e chamou seu nome Yahuá Nissi. Ou seja, Yahuá é a minha bandeira, é o meu sinal, o meu estandarte. E Nissi é da estrutura de Nes, que significa milagre. Pode ser traduzido também Yahuá, o eterno, Yud Rei Vav Rei, é o quê? É o meu milagre. E disse, porquanto jurou Iá, aí aqui aparece o bigrama, no versículo 16, e disse, porquanto jurou Iá, haverá guerra de Yahuá contra Amaleque de geração em geração. Então, vocês estão vendo? De geração em geração? Por isso que foi falado isso aqui na Torá, na época de Moisés e Arão e Ur, e lá, vários séculos depois, na Pérsia, na época de Esther e Mordecai, o que acontece? Essa mesma indisposição, essa mesma batalha. É porque é um espírito, né, que atua, né, em Israel. Até hoje a gente percebe que quando nós estamos numa situação assim, felizes, assim, gratos, elevados, assim, pelo que o Criador faz, né? Aí alguma coisa tenta vir para poder nos esfriar, nos atacar, né? Então, muitos shows que minha esposa falou. Amaleque, quando Moshe, é uma característica de Moshe, todo bom professor, toda pessoa que ensina direito, seja a Torá, seja qualquer coisa, a Bíblia, ou até coisas seculares, o melhor método de ensino é o da repetição. O ocidental não gosta. Isso eu já sei, vai ficar falando de novo, troço chato. Mas Paulo também usava esse método. Em Filipenses ele fala, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu não me canso de repetir essas mesmas palavras, e isso traz segurança para vocês. Ou seja, Paulo também, Shaul, o apóstolo Paulo também usava o método da repetição. Lá em Deuteronômio 25, do 17 ao 19, Moshe vai estar relembrando lá, Deuteronômio está faltando poucos dias, quando ele escreve Deuteronômio, está faltando 36 dias para Moshe morrer. Curiosidade, quando ele escreveu Deuteronômio, ele estava nos seus últimos 36 dias de vida. Então vamos lá. Aí lá em Deuteronômio 25, do 17 até o 19, olha o que diz. Lembra-te do que te fez Amaleque. Poxa, mas talvez você vai pensar, mas Moisés é chato, já tinha falado lá para se lembrar de Amaleque. De novo, lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, Mitzraim. Como, aí traduzem para o português, como te saiu ao encontro. Mas olha que coisa interessante. No hebraico é, como te esfriou no caminho e te derribou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Elohim. Será, pois, que quando Yahuá, teu Elohim, te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que Yahuá, teu Elohim, te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não te esqueças. Então por isso que Israel sempre vai bater nessa tecla. O quê? Nunca mais. Vocês estão entendendo que interessante? É uma tradição boa do nosso povo, nunca mais. Ou seja, o que fizeram conosco... O Criador orienta, não te esqueças. Não te esqueças, fica esperto. Por que a gente vai, vamos exercitar o nome do Raman? Para que a gente não venha se esquecer. Quando a gente vai, você pode de repente esquecer várias coisas, mas você vai lembrar, poxa, eu nunca tinha visto um negócio desse, chega a ser engraçado, eu pensava que esse pessoal israelita aí era sério, era carrancudo. Pelo contrário, nós somos
brincalhões, a gente leva a vida a gente fica de bem com a vida. Ou seja, então, a gente não pode esquecer. Então, baseado nisso, que a gente sempre vai o nome desse descendente de Amaleque chamado Ramã. Tá bom? Então, a gente precisa ficar esperto contra os nossos inimigos. A minha esposa disse que o quê? Amaleque esfria. Se você quiser anotar na sua Bíblia, em Deuteronômio 25, 18, escreve em cima, faz uma emenda de tradução. Como te saiu ao encontro? Então, é como te esfriou. Está assim em português. Como te saiu ao encontro no caminho e tal, tal. No original é como te esfriou no caminho e etc. Ou seja, a estratégia de Amaleque, olha que curiosidade interessante. A gemátria da palavra Amaleque, cada letra hebraica tem um valor numérico. A gemátria da palavra Amaleque, vou escrever aqui para vocês, que vai ficar melhor. Olha aqui, ó. Vou escrever Amaleque aqui, ó. Aqui está escrito Amaleque. Eu vou escrever o valor numérico de cada letra. Olha aqui que interessante. Já traz reflexões já para a sua vida. Disso aqui, ó. O hebraico é da direita para a esquerda. Eu botei o valor aí, depois você pode printar o vídeo e tal. Essas 4 letras hebraicas que vão formar Amaleque, para nós aqui está transliterado, tá? Lembrar que é da direita para a esquerda. O valor numérico é o quê? 240. E em Israel se diz que sempre que uma palavra tem o mesmo valor numérico de outra, elas estão associadas. A gente tem que ver que tem uma ligação. Então, você pode printar depois o vídeo. Amaleque é 240. E o Ramã, ele era um amalequita. Agora, olha que coisa interessante. Eu vou escrever uma outra palavra que tem esse mesmo valor numérico, de 240. Olha aqui, ó, que interessante. Pronto, eu escrevi aqui para vocês, ó. Aqui nós temos, mais uma vez, é da direita para a esquerda, Safek. Essa palavra hebraica, Safek, que significa dúvida. O valor numérico de dúvida, olha aí, ó, é igualzinho de Amaleque, é 240. Só que ainda tem um detalhe aqui que passa quase despercebido. Olha que coisa interessante. Vocês estão reparando? Quem é bom em matemática vai perceber um padrão aqui, ó. Quem é bom em enigmas de matemática e padrão e tudo, quem é bom com os números, olha, a primeira letra, o valor numérico é 60. Aí vai aumentando a dúvida. Aumentou 20, deu um salto de 20, 80. Então, a primeira é 60, mais 20 é 80, está aumentando a dúvida. Mais 20 é 100, é a letra Kuf. A dúvida é a porta de entrada, né? Porta de entrada. Foi o que aconteceu com Israel lá no deserto, né? Ele deu espaço para a dúvida, né? Uhum. Quando eles perguntaram, será mesmo que... Yahuá está no nosso meio? Está no nosso meio, né? Uhum. Então, quando deu espaço para a dúvida, aí Amaleque entrou. Entrou e esfriou. Esfriou, né? Exatamente. Eles então, queriam... É tipo assim, quando você duvida... Amaleque entra. Ele entra e esfria. Esfria, então isso é muito show. A primeira coisa, tipo assim, ele não estava preocupado com nada, ele só queria tirar... Um arruaceiro, um arruaceiro. Ele queria tirar aquela euforia. Euforia. Israel 10-0 no Egito. Se você acha que aquela goleada que a gente tomou da Alemanha foi muito, 7-1, lá no Mineirão, no Mineiraço, acho que foi isso, 7-1, que até hoje comentam isso, só para descontrair, para você uma coisa contemporânea, que ninguém nem perdeu nada ali e tal, ninguém morreu por causa... Talvez algumas pessoas que são fanáticas podem ter morrido por causa daquilo, mas não tem peso de nada aquilo ali, vamos dizer assim, um jogo, um esporte. 7-1, até hoje a gente lembra, imagina. Só as pragas, não vou nem contar as outras coisas lá que Moisés e Arão fizeram, lá, o cajado a vara de Arão lá, engoliu a cobra lá dos magos, encantadores do Egito e tal, não vou nem falar essas outras coisas. Sem contar isso aí, para não ficar muito feia a goleada, só as pragas foram 10. Vocês estão entendendo? 10 pragas, sem contar o que Moisés e Arão fizeram antes das pragas, sem contar a abertura do Mar Vermelho, senão vai ficar vergonhoso demais para o Egito. 10-0, na verdade é mais. Então, vocês estão entendendo? Israel estava imbatível, estava tipo aquele time que está ganhando todo mundo, Estava mais terrível do que a Alemanha, estava mais invicto do que a Alemanha, que ganhou o Brasil de 7-1. Aí o que acontece? Amaleque quer fazer o quê? Quer infringir uma derrota no povo escolhido do Criador. Mais uma vez eu vou mostrar. Olha só.
Primeira letra 60, é um padrão, vai aumentando. A segunda é 80, está aumentando a dúvida. A outra aumenta mais 20, ó, 100, é um padrão. Então, o que se diz em Israel? Entrou a dúvida, quem entra junto? Amaleque. Então, a gente precisa fazer as coisas com convicção. Então, emuná, confiança. Bitahon, inteira certeza de fé. Se alguém te propor alguma coisa e você não sabe, não fique envergonhado de falar para a pessoa, puxa, olha só, eu vou ter que orar, perguntar isso aqui para o Criador. Não tem uma resposta, eu acho até legal isso que você está falando. E o que acontece? Mas eu preciso orar, eu não mando em mim mesmo, eu preciso perguntar ao Criador. Seja ministério, seja trabalho, seja o que for. A não ser que for algo que você já está orando, você já sabe que é uma resposta. Então a gente precisa ter entendimento para essas coisas. E se a gente deixar a dúvida entrar no nosso coração, ela tem a tendência de quê? De ir aumentando. Eu estou falando, exatamente, eu estou falando isso porque a gente tem o hábito, né, de, em tudo que acontece, você perceber... Tem um padrão, aquilo que está acontecendo, né? Uhum. Tipo assim, perceber o que o Criador está querendo falar através daquilo ali. Uhum. Às vezes uma coisa que parece boba, que não sabe por que botou uma roupa do lado do avesso, essas coisas assim. Muito, né? Show isso, muito legal. Olha, a gente aprende, né? No Salmo 90, né, o que acontece? Diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que venhamos a alcançar um coração sábio. Uhum. Então, olha que coisa interessante. A gente tem que olhar a vida de um modo mais profundo, não é só superfície, não. Lembra que a Torá são 4 níveis de interpretação? O pardês, o pomar, que você tem acesso ao paraíso, jardim. Não só quando você lê a Torá, você pensa em 4 níveis de interpretação, que um deles é o literal, tá? Mas tem mais outros 3 níveis. Ou seja, até o que acontecer na sua vida, você colocou uma camisa do avesso. Puxa, camisa. O que será? Será que o Criador está querendo falar comigo? Eu sou cabeçudo, ele está tentando falar e eu não estou ouvindo? Primeiro, o Criador vai tentar falar direto com a gente. Se ele não conseguir, ele vai levantar alguém para falar, ou vai falar através de sonhos, seja lá o que for. Será que eu estou sendo cabeçudo e tal? Pô, eu botei essa camisa do avesso. Poxa, roupa tem a ver com o quê? Com o modo como as pessoas me veem, ou seja, a minha vestimenta espiritual. Será que espiritualmente eu estou fazendo alguma coisa, me vestindo ao contrário? E por aí vai, qualquer coisa. Você tropeçou e tal, machucou o pé esquerdo, ou seja, tem um significado. Foi o direito, a mão, e por aí vai. Ou seja, a gente precisa entender que o Criador, ele nos ama tanto que ele vai usar de todos os meios possíveis e imaginários para falar conosco. E se a gente estiver bem alinhado espiritualmente, a gente vai até poupar trabalho ao Criador. Então, se você estiver numa sintonia espiritual tão apurada, que você colocou uma roupa ao contrário, seja lá o que for, e você percebeu, você vai, caramba, é mesmo, eu estou fazendo isso. Não estou dizendo que é sempre que vai acontecer isso, que também não precisa ser assim. Pode ter vezes que você vai botar e não é nada, mas existe a possibilidade. Então, começa a prestar atenção, porque o Criador ele tem inúmeras e inúmeras maneiras de falar conosco, até para a gente poupar, para nem precisar tocar em alguém para falar com a gente. Então, vamos lá. Mas se a gente não ouvir, ele nos ama tanto que vai levantar alguém, ou vai falar através de sonhos, ou quando a gente estiver lendo a Bíblia. Vamos lá. Então, que a gente venha ter o quê? Uma convicção naquilo que a gente estiver fazendo. Vamos lá. A luta entre Amaleque, a gente está vendo conexões da festa de Purim com a Torá. Então, a luta entre Amaleque e Israel. Ramã era descendente de Amaleque e sua tentativa de exterminar Israel reflete a batalha espiritual contra o povo de Elohim. Vamos lá. Primeira conexão. Vamos para a segunda conexão com a Torá.